Olá pessoal, meu nome é Josias, eu sou pastor aqui na cidade de João Pessoa e professor de teologia há muitos anos, em vários seminários do Brasil. E hoje nós vamos iniciar o nosso curso de homilética, que é uma área da teologia que está relacionada com a pregação de sermões, a elaboração e a transmissão desses sermões para o nosso povo de Deus. Eu quero, antes de dar início ao curso, passar para vocês algumas informações sobre esse curso. Em primeiro lugar, eu quero sugerir a vocês que leiam bons livros. No decorrer desse curso, eu vou indicar alguns livros legais que vão proporcionar que você possa se aprofundar nessa área da preparação de sermões. Nós vamos avaliar vocês também por meio de uma prova que vai ser enviada para o seu e-mail, só para vocês que estão cadastrados nesse curso. Então, você que fez a sua inscrição online, no final você vai receber também um certificado, após fazer as avaliações. O certificado é um certificado digital que vai ser enviado especificamente para quem está cadastrado nesse curso. E esse curso também tem uma grande utilidade futura para vocês que querem aprender a pregar a palavra de Deus. A pregação é uma tarefa desafiadora, especialmente a pregação bíblica, que a gente chama de pregação expositiva. Então procure se preparar da melhor forma possível, através do nosso curso, à distância. Em relação à forma do curso, que é o ponto 5 aí, que você está vendo na sua telinha, nós pretendemos fazer esse curso todo na forma de vídeos online. Então você vai ter acesso a vários vídeos que estão sendo gravados. Você pode assisti-los na tela do seu computador, na hora que você desejar. Se quiser voltar atrás, por exemplo, um vídeo e assistir novamente uma parte que você não entendeu, nesse curso você tem essa possibilidade. Então é um curso muito versátil, porque você pode estudar em qualquer hora que tenha essa disponibilidade e na sua casa, no conforto da sua casa. Bem, vamos definir o que é a homilética. O que é a homilética? A homilética é um ramo do conhecimento, especialmente do conhecimento religioso ou cristão, que ensina os processos da construção e da comunicação de sermões bíblicos. Então, neste curso, nós vamos estudar especificamente isso. Vamos aprender quais são as ferramentas que temos à nossa disposição, a partir do conhecimento teológico, que nos ajudam a preparar um bom sermão. Um bom sermão ele precisa ser bem estruturado, bem organizado, ele tem que ser claro, tem que ter uma linguagem objetiva, ele tem que ser construído de forma que as pessoas entendam exatamente o que nós, pregadores, queremos dizer. E tudo isso nós vamos discutir no decorrer do nosso curso. A homilética também pode ser vista como a arte ou a ciência da elaboração de discursos religiosos. Então a homilética também tem essa característica. Ela é uma ciência porque ela tem regras do discurso, regras da oratória. Ela também nos ensina todos os critérios que são necessários para que o bom sermão seja elaborado. Nós temos vários tipos de sermões. Nós temos o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Nós vamos estudar todos esses três tipos de sermões no nosso curso. 85% dos pregadores, essa informação é muito importante, 85% dos pregadores geralmente pregam sermões temáticos ou textuais. E apenas 15%, ou talvez até menos, pregam sermões expositivos. Então, essa informação ela é uma informação importante, por quê? Porque o sermão expositivo ele é mais difícil. Nós vamos estudar algumas características desse tipo de sermão. O sermão expositivo ele é mais bíblico, ele argumenta em cima do texto bíblico. Então, toda a argumentação do sermão expositivo, ela procura explicar o significado e a aplicação que um determinado texto bíblico tem na vida das pessoas. Já o sermão temático ele é mais simples, o sermão textual também é mais simples, e vocês vão constatar daqui a pouquinho porque esses dois tipos de sermões são mais simples. Eu quero dar a vocês um exemplo de um sermão temático. Por exemplo, nós temos aí
esse sermão temático que tem como título Orações Não Respondidas. O tema dele são as causas para a oração não ser respondida. Observe que cada ponto desse sermão, né, esse sermão tem 6 pontos, cada ponto desse sermão está fundamentado em uma passagem bíblica diferente. Então, os pontos que compõem esse sermão, eles surgem a partir de textos bíblicos que estão localizados em partes diferentes da Bíblia. E essa é uma das características principais dos sermões temáticos. Eles se fundamentam, né, em partes diferentes da Bíblia. O sermão temático ele não procura explicar exclusivamente um único texto, mas ele explica várias partes diferentes da palavra de Deus. Então você observa que esse sermão ele tem 6 pontos. Todos os pontos, em segundo lugar, respondem de certa forma ao tema, causas para a oração não ser respondida. A primeira causa é pedir mal, a segunda causa é o pecado no coração, a terceira causa é a dúvida da palavra de Deus, as vãs repetições, a desobediência a Deus, o procedimento irrefletido nas relações conjugais. Então esses pontos eles estão em harmonia com a proposta do tema. Ok, pessoal? Características. Vamos falar um pouquinho das características do sermão temático. Esse ponto é muito importante. Quais são as características do sermão temático? Em primeiro lugar, o sermão temático contém uma ideia central. Observe no exemplo anterior, e eu vou voltar, que há uma ideia central. Qual é a ideia central? A ideia central é orações não respondidas. E quais são as causas para essa oração não ser respondida? Então você tem um tema central, nós temos um tema central, e esse tema central, ele, digamos assim, ele está diluído nos pontos. Cada ponto desse corresponde a uma causa. Temos 6 causas para a oração não ser respondida. Em segundo lugar, as divisões do sermão temático podem vir de várias partes diferentes da Bíblia. Isso é muito importante. A gente ilustrou isso agora há pouco, né? Cada ponto vem de um texto bíblico diferente. Em terceiro lugar, as divisões de um sermão temático devem ser limitadas ao tema. Cada divisão do exemplo que nós colocamos agora está limitado ao tema. Cada divisão é uma causa para a oração não ser respondida. Então, cada divisão ela responde justamente ao tema que está sendo proposto. Cada divisão está limitada a esse tema. Você não pode colocar, por exemplo, um ponto que não corresponde à ideia do tema, que não responde ao tema. Ok? Então, nós vamos avançar um pouquinho para o sermão textual. O sermão textual também é um outro tipo de sermão muito importante. É aquele em que as divisões principais de um determinado sermão são derivadas de um texto constituído de uma pequena porção da Bíblia. Então, o sermão textual ele é constituído por um pequeno texto, né? Mas você pode também usar outros textos de diferentes partes da Bíblia para desenvolvê-lo. Então, da definição que nós temos aqui, nós observamos que as divisões principais de um sermão textual são tiradas de onde? Do próprio texto. E o esboço principal desse sermão se mantém estritamente dentro dos limites do texto. Então, essa característica do sermão textual ela é muito importante. Ela vai nos ajudar a entender melhor o que é o sermão textual. Um exemplo do sermão textual. Vamos a um exemplo do sermão textual. Por exemplo, nós temos aqui esse sermão que tem como título Os propósitos no coração de Esdras. Né? Vamos ver lá, Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Nós vamos ver o que está escrito ali. O texto diz assim, Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Deus. Esdras, você sabe que ele foi um grande um homem muito importante, usado por Deus na reedificação dos muros da cidade de Jerusalém. Então, aqui nós observamos que nós podemos tirar 3 pontos desse texto.
E por isso o sermão é textual. Né? O sermão textual, às vezes as pessoas até confundem com o sermão expositivo, mas ele é diferente. Daqui a pouquinho a gente vai falar por que ele é diferente. Observe que o primeiro ponto diz o seguinte, que Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esse primeiro ponto vem do texto. Né? O texto está aí. Esdras tinha disposto o coração para conhecer a lei do Senhor. O segundo ponto também fala da segunda disposição de Esdras, que ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus para cumprir, né? Então, que ele trabalhava com essa finalidade. E o terceiro ponto diz que ele estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Então, o objetivo de Esdras era ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas de Israel. Observem que esses três pontos nascem de uma passagem bíblica. Eles são tirados de uma pequena passagem bíblica. Geralmente, a característica principal do sermão textual é que ele se fundamenta num versículo, em um ou dois versículos. Então, a passagem na qual se baseiam os pontos do sermão textual, geralmente é uma passagem pequenininha. E isso é uma das coisas que diferem um sermão do outro. O sermão expositivo, ele é mais argumentativo, ele é mais lógico, e ele tenta explicar uma porção maior da palavra de Deus. Então, a gente escolhe um texto mais amplo, e os pontos estão fundamentados em uma maior quantidade de versículos. Já o sermão textual, ele se fundamenta em um ou dois versículos no máximo. Vamos usar, então, essa característica, essa definição de sermão textual. Enquanto o sermão textual é mais lento, o expositivo é mais longo. Né? Temos mais um exemplo aqui de sermão textual. Título: Um grande ato de amor. Lá em João 3,16. O texto diz, vamos ler lá o texto de João 3,16, deixa eu colocar aqui para vocês. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então observe que o amor de Deus aqui, o nosso tema, é marcado pelo quê? Por um intenso sentimento. Que sentimento é esse? Deus amou o mundo de tal maneira. Observe que o ponto nasce do texto. Há um sinal aqui no texto de intensidade de amor. O amor de Deus é marcado por um ato sacrificial. Deus deu seu Filho unigênito. Então ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Em terceiro lugar, é marcado por uma dádiva eterna, para que ninguém que pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos dá algo que nunca vai passar, que nunca vai terminar, que é a vida eterna. E por um desejo universal de salvação. Todo o que nele crê, diz o texto, todos aqueles que creem em Deus são dignos de receber essa salvação. E em último lugar, por uma condição, é todo aquele que crê. Então observe que esses 5 pontos, eles nascem de um único versículo. Por isso o sermão é textual. Na próxima videoaula nossa, nós vamos começar a falar sobre o sermão expositivo. Então, você pode assistir no nosso canal essa próxima aula e nós vamos esperar vocês, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima videoaula.